Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso Mundo da Costura. O vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo. Você acha muito difícil ser valorizada e ganhar dinheiro com a costura? Bom, se você tem aí esse tipo de questionamento, fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer aí algumas dicas para te ajudar a ser mais valorizada e ter seu trabalho bem remunerado. E é um prazer ter vocês aqui, a todos que já estão participando e aqueles que estão chegando. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Bom, hoje nós vamos bater um papo sobre valorização da costureira, certo? Sobre a valorização da nossa profissão. E eu vou dividir aqui em duas etapas. A primeira etapa consiste na sua formação e na sua experiência, né? Então, assim, o primeiro passo para você ser valorizada é você ter domínio daquilo que você faz. Óbvio que quem, por exemplo, eu me formei agora costureira, eu aprendi agora, estou começando agora a atender os meus primeiros clientes, é óbvio que o nosso domínio ali vai ser mais o quê? Digamos que teórico, certo? Mas experiência a gente só ganha quando a gente pratica. Então, a gente precisa começar de algum ponto, certo? Então, do ponto que você já está, você já pode começar, né? Se você já tem estudado, já tem praticado aí para você mesmo, para sua família, e agora você resolveu, né, atender clientes, às vezes as pessoas já começam a ver a sua costura, começa a gostar, começa a pedir ali uma amiga, começa a pedir para você fazer alguma coisa. Então, parta daí mesmo. O que é primordial, né, na nossa vida de costura é a gente querer estar se atualizando, né? Porque as técnicas são muitas, existem muitas técnicas de costura, existe aquela técnica que a gente vai se identificar mais e vamos nos aperfeiçoar mais, porque vamos exercer mais, utilizar mais aquela técnica. Então, com o tempo a gente vai ganhando, né, as experiências do dia a dia, porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, é o dia a dia do ateliê. Na teoria tudo dá certo, mas na hora da prática, do dia a dia, a gente se depara com muitas coisas que a gente não tinha visto, muitas vezes na teoria, ou que na teoria tinha dado certo e quando a gente executou não deu. Então, a gente querer estar se aperfeiçoando, querer estar aprendendo, é um ponto muito positivo que a gente precisa ter para a gente poder ser valorizado. A primeira etapa é isso, é você investir no seu conhecimento. É você treinar, é você testar. Eu particularmente gosto muito. E quando eu comecei a costurar, a atender clientes, comecei mesmo com pessoas conhecidas que começaram a me pedir para fazer. E eu, claro, tive um pouco de receio, tive medo. Ainda não tinha uma bagagem de conhecimento como eu tenho hoje. Ainda não tinha feito vários cursos que hoje eu já tenho. Então, mas eu tive um pouco de cara de pau ali no início para já fazer para outras pessoas. Mas essas pessoas sabiam que eu ainda não tinha experiência, que eu estava começando. Então, a gente ser sincero com o nível de conhecimento que a gente tem é muito importante. Agora vamos para a segunda etapa, que é a parte prática no ateliê. A primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é: tenham uma agenda. Você, costureira, precisa de ter uma agenda. Você precisa de ter as suas coisas anotadas e organizadas. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente geralmente começa a trabalhar de casa, então a gente tem que conciliar com os nossos afazeres de casa, muitas vezes com filhos pequenos. Então a gente precisa, realmente, aí a gente precisa ainda mais de ter uma agenda. Isso é muito importante. Agenda você vai ter para organizar os seus horários, o horário que você vai estar ali trabalhando, os horários em que você vai poder atender clientes. Uma outra coisa que eu super indico, se você trabalha, principalmente se você trabalha em casa, agende o horário das clientes. Não fique à mercê de receber cliente em qualquer horário. E você vai entender o porquê que eu estou te falando isso. Agenda para horários, né, para atendimento. Tenha um caderno para você anotar as medidas que seja específico para isso, para que as medidas das clientes não se percam, para que você tenha parâmetro. Se ela voltar daqui 3, 4 meses para fazer de novo com você, você conferir se aquelas medidas estão as mesmas, tá? Porque pode sim haver diferença. Então, isso vai comprometer o resultado da sua peça. Então, tenha um caderno de medidas, tenha uma agenda, né, para atendimento. E se você trabalha com ajustes,
tenha um caderno só para isso. A cliente trouxe os ajustes para fazer, dificilmente é só um, na maioria das vezes sempre vem mais de uma peça, né? Que ela já aproveita ali e já reúne uma quantidade de coisas que precisa e leva para você. Então, você vai fazer o quê? Você vai anotar o que é para ser feito em cada peça, para você não esquecer depois e não ter que ficar ligando ou mandando mensagem para sua cliente para saber o que precisa ser feito. Então, é importante, se você trabalha com ajustes, tenha um caderno só para isso, tá? Para você sempre anotar o que precisa ser feito em cada peça daquela cliente, data de entrega, tudo direitinho. Se você está começando a atender, e você vai atender na sua casa, separe um local específico para isso, tá? Para você costurar. Não tô nem falando de você ter um cômodo só para isso. Se você tiver, ótimo, maravilha, melhor ainda. Mas se você não tem, se você vai atender na sua sala, se você vai atender na sua varanda, né, na garagem, na área de serviço, não importa, né, mas tenha um local só para isso, tá? Um cantinho, um espaço para você organizar o seu trabalho. Isso vai agilizar o processo, vai fazer você ganhar produtividade, ganhar tempo e vai passar também uma imagem melhor para a sua cliente. E aqui eu vou explicar o porquê de você fazer atendimentos agendados. Para que quando a sua cliente vier ao seu ateliê, ao seu espaço de trabalho, ele esteja limpo, organizado, né, na medida do possível, porque a gente sabe que no dia a dia ali do ateliê, na hora do trabalho, sim, a gente corta, joga os restos de tecido no chão, é resto de linha, a gente tira os aviamentos do lugar e fica por cima da mesa das coisas. Então, a sua cliente não precisa ver isso, ela não precisa dessa imagem na cabeça dela. Você ter um horário específico para atender a tua cliente, vai fazer com que você possa ter esse planejamento de na hora que tiver marcado para sua cliente vir, a sua área de trabalho esteja organizada da melhor maneira que você puder, né? Claro que quem pode tem um ateliê com armários para ficar tudo bem guardado, tudo bem organizado, melhor ainda. Mas muitas vezes a realidade de quem está começando não é essa, né? A gente guarda coisas em caixas, a gente guarda coisas em sacolas e costureira costuma acumular muitas coisas. Então, assim, mas procura organizar da melhor maneira que você puder. Tá? Isso vai ser um ponto positivo a seu favor, isso vai contar a seu favor diante da sua cliente. Um outro ponto que é super importante, que nos ajuda quando a gente tem atendimentos marcados, é a gente também estar organizada, né? A gente também está apresentável. Eu não estou aqui dizendo que você tem que estar toda emperequetada e tal para atender de salto alto e tudo. Não. Mas você vai estar apresentável, bem apresentável. Vai estar com o seu cabelo aí organizadinho, um batonzinho, um brinco, perfumada, né? Não vai estar ali com o cheiro do almoço que você fez lá correndo. Então, assim, isso é muito importante. Na hora ali do atendimento, você ser simpática, né, com a sua cliente, você ouvir o que a cliente tem a dizer, tirar o máximo de dúvidas a respeito do modelo que ela escolher, tá? Anote tudo, porque a nossa mente é falha, né, gente? A gente pode esquecer, dependendo do volume de trabalho que a gente tiver. Então, anote todos os detalhes da roupa, como ela quer, como não quer. Você tirou as medidas, você viu que tem alguma particularidade ali naquele corpo, você anota, ali tal lugar é mais fundinho e tal. Então, assim, todas essas informações, num primeiro momento, parece que vai tomar muito nosso tempo, mas na hora da gente executar o trabalho, ele faz com que o trabalho renda muito mais, tá? Seja muito mais produtivo. Outra coisa que é muito importante, que vai fazer você ser valorizado e você se valorizar, é você saber precificar o seu serviço. Né? Tem costureiras que ela faz a roupa que fica tudo por conta dela, a cliente vai só efetuar o pagamento. Né? E tem costureiras que faz com o tecido que a cliente traz. Então, você vai cobrar, né, ali pelo seu trabalho e pelos aviamentos, pelo seu gasto de energia. Então, você tem que saber precificar o seu trabalho. E uma coisa que eu acho bem importante, por exemplo, você atendeu a sua cliente, você não precisa dar o preço na hora. Principalmente quando a gente está começando, a gente tem muitas dúvidas a respeito de precificação. Então, às vezes a gente se sente até intimidada, vamos dizer assim, ali na presença da cliente para poder formular um preço, né? Porque
Geralmente a gente não tem uma tabela que seja específica, né? Todos os vestidos vão custar R$ 70 de mão de obra. A gente não tem, vai com a dificuldade, né, de cada trabalho ali, com a demanda de tempo, com o tipo de material e tal. Então, a gente não tem um valor fixo. Então, não se sinta pressionada, né? Às vezes a gente se sente até intimidada ali na frente da cliente de já formular um valor. Então, o que você vai fazer? Você vai atender a sua cliente, você vai tirar as medidas, você vai anotar tudo e você vai falar o quê? Amanhã, tal hora, tal dia, você vai marcar ali com a sua cliente e você vai passar o orçamento. Então, você vai ter sim que tirar um tempinho para fazer esse orçamento e passar para sua cliente, com formas de pagamento, tudo direitinho. Hoje, geralmente, a gente trabalha muito, né, com o WhatsApp, com o cliente, então você passa ali, é até importante, porque fica registrado, e ali você passa para sua cliente a forma de pagamento, o quanto que ficou e tal, tudo certinho. Então, isso é muito importante. Evite dar preços assim, como a gente diz, na bucha. Porque geralmente, quando se faz assim, a gente passa o preço errado, tá? Então, a gente diminui o nosso valor. Outra coisa, que eu comecei aqui com a importância de você estudar e saber, né, o que você está falando, é para quê? Para que você fale com firmeza, com segurança com a sua cliente, que ela sinta que você entende o que você está falando. É igual quando ela vai apresentar um modelo e você observa aquele modelo, você observa o biotipo dela e você vê assim, não, esse modelo não é o mais indicado. Você pode dar essa sugestão para sua cliente. Tá? Você pode sugerir uma mudança naquele modelo que vai favorecer mais a ela. Isso vai demonstrar que você tem conhecimento e que você quer fazer um trabalho ainda melhor para ela, certo? Então, é muito importante a gente, né, trabalhar isso em nós mesmos, da gente ter conhecimento, né, para que a gente passe essa segurança para nossa cliente. Algumas coisas, né, que eu pontuei aqui que vai fazer com que você seja mais valorizada. Tem a questão do capricho, né? De você entregar a roupa da sua cliente passada, entregar ali numa embalagem arrumadinha, né? Às vezes a cliente trouxe o tecido para você lá na sacola da loja e tal, aí você faz uma peça, uma roupa muito bonita e você vai colocar dentro daquela sacola de qualquer jeito e entrega para sua cliente. Não. E não precisa ser aquela embalagem, aquela sacola de papel mandada fazer com logotipo e tal. Claro que se você puder, já tiver, melhor ainda. Você vai passar uma impressão ainda melhor do seu profissionalismo. Mas se você não tem, faz uma sacolinha de TNT, faz uma sacolinha com papel craft, embala ali a roupa da sua cliente num papel de seda, que ele é um papel baratinho e fica muito bonito, fica bem apresentável. Coloca numa sacola ali de TNT que você mesma fez, vai ser ainda melhor, né? Coloca ali um cartãozinho, um bilhetinho, alguma coisa. Isso tudo faz diferença e faz com que você seja mais valorizada, porque mostra profissionalismo, mostra capricho, né? Então, a sua cliente, ela também vai perceber isso. Se você gostou e quiser mais, eu trago mais coisas que a gente pode trabalhar. Uma amiga aqui também pediu um vídeo sobre precificação. Eu estou preparando, trabalhando, porque precificação já precisa de mais informações e elementos. Então, eu estou preparando aí para esse vídeo para trazer aqui para o canal. Porque eu sei que muitas costureiras, principalmente iniciantes, têm dúvidas com relação à precificação. Eu também passei por esse processo. Fui aprendendo, fiz cursos e tudo. E fui aprendendo como fazer uma precificação que seja justa para nós profissionais quanto para a nossa cliente, tá bom? Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. São algumas dicas, mas que sim fazem diferença. Eu estou falando por experiência. Eu trabalhei com ateliê fora de casa como em casa, então eu já tenho aí um pouco de conhecimento para poder falar com vocês. Uma outra coisa que é importante, que vai fazer com que você seja também mais valorizada, é você se especializar em alguma coisa. A gente comete um erro muito comum e frequente quando a gente está começando, que é de querer fazer tudo que o cliente pede, né? Aí a gente pensa assim, mas eu estou começando, eu tenho que ganhar a clientela e tal. Aí você faz uma roupa para bebê, você faz uma roupa feminina, você faz masculina, você faz coisas para casa, e aí você faz de tudo um pouco. Mas aí você não é especialista em nada. Eu não estou aqui dizendo que você não possa pegar, né, uma encomenda de uma coisa diferente do seu habitual. Mas
se você se especializar em algo, se você trabalhar mais com aquilo ali, você vai ter muito mais conhecimento, mais experiência daquilo e você vai se tornar uma profissional mais completa naquele trabalho. Então, isso faz com que o seu valor seja mais elevado, seja mais reconhecido também. Porque quando alguém pensar, já vai lembrar de você. Ah, você trabalha com moda festa, faz vestidos lindos de festa, de noiva. Quando alguém precisar, alguém já vai pensar, ah, a fulana, ela faz vestido de noiva, vestido de festa lindíssimo. Fala com ela. Já vai te indicar. Então, assim, agora, se você faz vestido de noiva, você faz roupa de casa, você faz roupa... você não vai conseguir se especializar, você não vai estar por dentro de tudo que acontece naquele universo ali. Por exemplo, da moda festa, que são as roupas, que são a estruturação, que são os tecidos, os modelos que estão em alta. Você não vai ter condições de estar por dentro de tudo. Então, é muito importante você focar em alguma coisa. Mesmo, por exemplo, você está iniciando. Aí você quer iniciar, vamos supor, por concertos. Então, procure estudar o máximo sobre concertos. Procure testar o máximo sobre concertos e faça excelentes concertos. Você pode ganhar um bom dinheiro fazendo concertos. Então, o problema não é o que você vai fazer, mas você escolher uma determinada coisa para fazer ali, de fato, na maior parte do seu tempo, vai fazer com que você seja uma profissional melhor naquilo ali, tá bom? Eu estou aqui para te incentivar a começar. A gente tem que começar de algum ponto. Mas não fique esperando você estar completamente pronta para começar, porque você nunca vai se achar nesse lugar. Espero muito que vocês tenham gostado. Né? Fala aí para mim no vídeo se você já faz alguma dessas coisas, se você aprendeu alguma coisa nova aqui no vídeo. E não esqueça de deixar aí o seu like e se inscrever aqui no canal, tá? Venha fazer parte, ficar mais pertinho de mim e vamos trocar aí muito mais figurinhas sobre o mundo da costura, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!